estarmos constantemente buscando dela, porque ela exerce um grande efeito na vida do cristão, o efeito de libertar, de purificar, como Jesus vai dizer em João 15:3, vós, ao discípulo dele, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus, ela nos santifica, como em João 17:17 diz. Então, cremos que nessa noite a eficácia da palavra de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus será manifesto. Eu quero dedicar a palavra de Deus com todos vocês, amém? Vamos estar aqui nesta noite lendo a palavra, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, e vamos estar lendo a partir do versículo de número 11. Evangelho de Cristo segundo João escreveu, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, palavra que nós estaremos ministrando nessa noite. O Senhor tem riquíssimo tesouro para nos presentear nessa noite. João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Quantos se encontraram, diga amém. Tem alguém procurando, diga eu. Então vamos ler o texto. Amém? E diz assim o texto sagrado: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, que o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Em primeiro vamos adorar a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos não meus dons preciosos são meus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus de graça, poder e misericórdia, nessa noite nos encontramos mais uma vez diante da tua presença, Pai. Estamos aqui com a tua palavra esta que é viva, que é eficaz. Senhor, vemos que o Senhor pronunciará, que o Senhor, meu Deus, tem algo para com as nossas vidas. Aqui estamos sedentos e famintos, ó Deus, pela tua palavra, e sabemos que ela é alimento que sacia a nossa sede e que mata a nossa fome, Pai. Vem nessa noite, Deus, falar com a tua igreja, com o teu povo, venha falar conosco. Estamos aqui como servos, como filhos, que querem a orientação, a instrução do seu Pai.
Jesus. Amém e amém, Jesus. Podemos se assentar, podemos tomar assento. Graças ao nosso Deus por essa oportunidade, pois sabemos que ao lançarmos você nos ministros de Deus, um grande privilégio portarmos a palavra de Deus. Não é uma palavra comum, não é uma palavra humana, não é simplesmente um livro, mas sim a palavra de Deus. E quando lemos, irmãos, ao Evangelho que João vai escrever a respeito de Cristo, no seu capítulo de número 15, a partir do versículo que nós fizemos menção, versículo 11, podemos extrair algumas características que estão atreladas ao discipulado ou ao discípulo de Jesus. Sabemos que nós, como igreja, devemos ser intitulados, considerados discípulos de Jesus. Por quê? Porque discípulo é aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. E nós professamos a fé, dizemos: eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, Ele é o meu mestre e Senhor. Então, automaticamente eu estou dizendo: eu sou discípulo de Jesus. Mas não é simplesmente dizer eu sou um discípulo. É saber o que é o discípulo e quais características me compõem ou faz com que eu seja discípulo. E Cristo sempre dando orientações, conduzindo, porque Deus, Ele não vai revelar-se ao homem. Podemos observar isso, que a Bíblia diz em Gênesis, é que quando na viração do dia, era quem? Era Deus que vinha em encontro do homem, era o homem que buscava Deus. Deus, Ele vinha. Na viração do dia, Ele vinha ver como estava o homem. Deus vinha em encontro do homem. Quando o dilúvio veio à terra, quem se manifestou e alertou o homem? Foi Deus que falou. Sempre é Deus vindo ao nosso encontro. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus dizendo: filho, o caminho é esse. É sempre Deus querendo nos orientar e nos conduzir pelo melhor caminho. Mas o homem tenta relutar. Mas nós, sendo discípulos de Jesus, sabemos que Ele tem o melhor caminho. O melhor caminho para a nossa vida. E o primeiro ponto é: um discípulo de Jesus, ele carrega ou está atrelado a uma característica dele, o amor. Jesus, no versículo 12, vai dizer: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma característica do discípulo de Jesus é o amor. E esse não é simplesmente um amor fingido, mas um amor sincero. Em a primeira de João, capítulo 4, versículo 8, João vai dizer também que Deus, Ele é amor. A essência de Deus, a matéria de Deus é amor. E os seus discípulos também precisam ter amor. Eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos ser discípulo amado. Quando olhamos para Cristo na cruz, a primeira palavra que Ele solta na cruz é: qual é a primeira palavra de Jesus? Pai, perdoa. Uma palavra de perdão. Você consegue imaginar o Deus perfeito e santo olhando para a humanidade perdida e pecadora? Ele se perdoa a eles. Ele olha para o homem e a humanidade merece a condenação e diz: Pai, perdoa, eu dou a salvação. O amor de Cristo, o amor que Ele tinha, o amor que Ele demonstrava, Ele quer ver escapando a sua vida. Veja que Ele vai nos dizer aos versículos seguintes que este amor que Ele está se referindo ao seu discípulo é que, assim como Ele deu a vida dele, será que realmente estamos dispostos a amar como Cristo amou? Será que realmente estamos dispostos a dizer: eu sou discípulo de Jesus? Porque eu sigo aquilo que Jesus lhe orienta, Ele fala. O amor precisa estar atrelado ao discípulo de Jesus.
E o Evangelho, ele vai nos ensinar que não é para simplesmente amar aquele que nos bendiz. Aquele que te maldiz, ama ele, ora por ele, intercede por ele. Porque se você amar simplesmente quem te faz bem, você não está fazendo nada demais. Mas agora olhar para aquele que está procurando o seu mal, olhar para aquele que está procurando levantar-se contra o seu ministério, e você sinceramente dizer: Deus, eu oro por ele, eu quero que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Um verdadeiro discípulo, ele entende, independente da circunstância ou o mal que está no outro, ele não pode deixar que aquele mal esteja na sua vida. Uma questão é: eu não posso impedir que o outro não me ame, mas a questão é: eu devo amar. Não tem como eu impedir alguém de ter raiva, de não gostar de mim. Não posso impedir ninguém, mas eu posso impedir a mim de gerar este mau sentimento. Porque o Espírito Santo está em nossa vida. E como Paulo vai dizer ao Gálatas, o fruto do Espírito é o amor. A igreja que tem o Espírito Santo, ela tem amor. Amor pelo próximo e, consequentemente, amor pelo seu Deus, amor pelo Senhor. O discipulado, irmãos, ele existe quando o irmão se é grande. Porque não é fácil olhar, imagine-se, Cristo olhando para a humanidade, para aqueles que o esbofetearam, aqueles que o açoitaram, e dizer: perdoa eles. E o apóstolo Paulo, aos Romanos 5,8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, nos amando, sendo nós ainda pecadores. Estávamos em uma condição perdida, mas Deus, ele nos amou. O perfeito olha para o imperfeito que somos nós e decidiu nos amar. E como é que nós, sendo imperfeitos, fracos e falhos, não conseguimos amar os nossos irmãos? Como é que nós, sendo pequenos, falhos e pecadores, olhamos para outro pecador e dizemos: eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, não é aquele, eu quero bem longe de mim. Não tem como. E a gente diz: não, perdoe quando eu quero. O Senhor vai lançar eles bem longe de mim. Não, isso não. O amor que Cristo demonstrou, Ele quer ver também os seus. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente dizer: não, eu faço parte da igreja, agora eu sou discípulo de Jesus. Eu preciso ter as características que compõem você. Eu preciso demonstrar através da prática, da ação, que Cristo me mudou, que a palavra de Deus me transformou, que o Espírito Santo tem moldado a minha vida e me levado e tem gerado em mim o fruto do Espírito, porque não tem como eu ser discípulo de Jesus se em minha vida não há demonstração e declarações explícitas da ação de Deus na minha vida, porque automaticamente, ao ser regenerado, transformado por Deus, o que acontece? A ação de Deus na minha vida. O homem e a mulher que outrora éramos, que pregávamos e tínhamos prazer e alegria, já não temos mais prazer e contentamento em pecar, porque a nossa alegria, o nosso temor é servir a Deus. Nós não pecamos porque não queremos simplesmente olhar e dizer: vou ser disciplinado, o pastor vai me corrigir. Nós não pecamos porque amamos tanto a Deus a ponto de olhar e dizer: eu não faço isso porque eu amo mais a Deus do que o meu pecado. Eu não devo olhar para o pecado e dizer: não, eu vou fazer não, porque senão eu vou pegar banco, disciplina. Não, eu não vou pecar porque eu amo mais a Deus. E o meu amor a Deus deve ser maior do que o desejo por pecar. A alegria do cristão está em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Sem nossa vida há completamente alegria em pecar, não fomos transformados, precisamos
entender como ter o Espírito Santo, está praticando pecado e se sentir alegre. Não estamos isentos de pecar, como João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Ou seja, primeiro ele diz: não pequem. Mas se porventura pecar, temos um advogado. Porque debaixo da humanidade que nós estamos sujeitos a errar. Paulo mesmo vai dizer: o bem que eu faço, esse eu não faço, acabo não fazendo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é uma luta constante. A nossa humanidade pecaminosa, lutando, é uma humanidade caída, quer pecar, mas aí o Espírito Santo de Deus não é assim, meu filho. Ele nos ajuda, nos sustenta e nos mostra qual é o bom caminho, nos mostra qual é a boa direção. Por isso, o discípulo de Cristo, quando ele realmente tem em sua vida a transformação e a mudança do Espírito Santo, ele tem o amor de Deus na sua vida. Podemos observar que o amor vai ser uma grande ênfase que João vai dar. Você pode observar que tanto no Evangelho que ele escreve, como nas cartas, ele retrata, fala muito sobre o amor de Deus. Fala sobre o amor. Tanto é que ele é conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo João. Porque ele retrata. Ele vai escrever a respeito de que Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus amou o mundo, que mundo, a humanidade, o ser humano, a tal ponto de entregar o seu filho. Uma característica do discípulo de Jesus deve ser o amor. Não é fácil demonstrar e declará-lo na prática, porque com quem nos faz o bem é fácil. Mas olhar para aquele que quer e quer o nosso nome dizer: em nome de Jesus eu te amo. Pelo meu Senhor, pelo amor que eu tenho a Deus, eu te amo. Mesmo você querendo mal, mesmo você andando contrário, mesmo você fazendo o que está fazendo. Mas eu quero estar bem e em paz comigo mesmo e com Deus. Porque aquele ou aquela que procura o mal do outro, ele acaba trazendo mal para si mesmo. Acaba não crescendo, não se desenvolvendo, não sai do lugar. Porque enquanto ele deveria estar preocupado consigo em fazer aquilo que Deus o orienta e manda, está preocupado com o outro, procurado em lançar-se contra o outro, tentar contra o outro. O amor. Que nós, em nossa vida, como discípulos de Jesus, tenhamos o amor. Segundo, no versículo 14, Jesus fala a respeito da obediência, pois ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizermos o que eu vos mando. Ou seja, seremos amigos do Senhor, discípulos de Cristo, se fizermos segundo aquilo que ele nos ordena. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não faço o que o pastor manda, né? Peguei uns membros lá, outro ali, e não, eu faço o que o Espírito Santo manda, não o pastor manda não. Então, o pastor tem o Espírito Santo não? O que ele está fazendo lá? Não, quem me direciona sou eu faço o que eu quero, porque eu tenho uma bússola de Deus, o Espírito Santo diz para onde eu vou, do Brasil de ninguém. E é Deus vai construir, fazer o universo. Foi sozinho? Não tinha um pai, não tinha um filho, o Espírito Santo? Aí o homem diz: não, eu vou fazer sozinho. O homem não faz nada só. Engana-se aqui, que vai com o peito e diz: não, eu posso, eu faço. Não faz nada. Ninguém faz nada só. Deus nos dá o exemplo que ele fez em comunidade. A comunidade fez. E o homem olha e diz: não, eu não preciso ser orientado, eu não preciso ser direcionado, eu não preciso ser aconselhado. Eu sou meu próprio pastor, né? Muitos querem. Mas para ser discípulo de Jesus, eu tenho que eu preciso entender sobre submissão, estar debaixo de uma missão. O Senhor tem dado uma missão à sua igreja e nós, como seus servos, estamos sob a incumbência da responsabilidade de alguém. Como membro, tem a responsabilidade de estar sobre ele o pastor tem aquele que está sobre ele, e assim cada um deve estar sujeito
porque isso agrada a Deus. Jesus, diante das autoridades, ele nunca se demonstrou superior em palavras ou atitude que as pessoas olharam, olha como ele é arrogante. Não. Mas com a sua simplicidade, ele demonstrava o seu poder e autoridade. Chegaram para ele e disseram: não vai pagar o tributo, não? Me mostra esse filho. Quem é essa esfinge? Quem é essa imagem? De César. Pois dá a César para de César e para de Deus. Os homens acharam que iriam constranger o mestre, mas a autoridade que Cristo impunha não era nossa. Não. A autoridade que Cristo exerce não é obrigando ao mundo. A ação de Deus é nossa vida. É sobre a submissão, é a obediência. Se eu sei a orientação de Deus, se eu sei o mandamento de Deus, se eu sei o que é que Deus quer para a minha vida, e agora? Cabe a mim decidir: vou obedecê-lo ou eu não vou obedecer. Se eu digo que sou discípulo, eu estou automaticamente me enquadrando nas características, dizendo que eu quero obedecer ou estar sujeito à orientação e à ordenança que ele me impõe. Podemos observar alguns exemplos bíblicos, como o caso de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus. E esse ouvir não é simplesmente o escutar, porque o ouvir é quando alguém fala algo e eu cumpro, eu exerço, eu executo aquilo que eu estou sendo ou que eu tenho ouvido aquela pessoa dizer. Então, quando a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus, é porque ele fez o que Deus estava orientando e mandando. Ele obedeceu a palavra, ele obedeceu a voz do seu Deus. E como discípulo, eu preciso obedecer a voz de Jesus. Porque se nós não obedecemos a voz de Jesus, onde é que nós vamos chegar? A lugar nenhum. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, tem pregado a palavra, está no barco junto com Pedro, ele diz que Pedro lança-se a rede. E o que Pedro diz? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Eu trabalhei a noite toda, Senhor, mas pela tua palavra eu vou lançar. Ele obedeceu a voz de Jesus. Ele teve uma noite enfadonha, trabalhosa, mas ele não olhou para aquela situação e disse: Jesus está mandando, eu vou obedecer. Às vezes o Senhor vai nos pedir coisas e a gente olha, mas eu já tentei, já fui lá, não deu certo, mas agora ele está mandando, né? Às vezes tentamos com a nossa própria força, tentamos de nós mesmos. Aí Deus diz: deixa ele lá. Aí a gente vai, né? Como diz o ditado, quebra a carne, não dá certo. Aí Deus permite. Agora, com a orientação de Deus, Pedro vai. E acontece o que a pressa maravilhosa. O fruto daquele que obedece é grandioso. Aquele que se submete, que é submisso, o Senhor tende a dar crescimento a ele agora. Quantas vezes, diante ao ministério, às vezes eu olhava e via, mas eu sei mais do que esse meu dirigente, esse pastor, mas eu tenho que obedecer a ele, porque Deus instituiu ele sobre mim. Mesmo sabendo mais do que ele, mas eu preciso obedecer, porque Deus o instituiu como autoridade sobre a minha vida. Mas eu vou obedecer para quê? Sabe a minha verdade? O que eu vou fazer aprender com ele? Nada. Mas se Deus o colocou, que Deus trabalha. Glória a Deus. A minha função é obedecer a Cristo. E obedecer a Cristo, eu preciso obedecer às autoridades que Ele coloca sobre mim e sobre você. Glória. Porque se eu submisso, obedecendo ao Senhor, o próprio Deus, Ele se encarrega
e fazer em nossa vida e no nosso ministério crescer e expandir para a glória do nome dele. Porque Deus, Ele não trabalha com os soberbos, com os arrogantes, com os prepotentes, não. Ele trabalha com os humildes. E o humilde, ele obedece. Ele pode olhar para o seu líder, mesmo diante ao grau de ser escolaridade, de conhecimento que a pessoa obtenha, mas por entender que Deus o instituiu, ele obedece e se sujeita, porque ele está obedecendo a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. Outro exemplo, irmão, grande exemplo para a nossa vida, é o de Jesus. Em João capítulo 6, e versículo de número 38, olha o que Cristo ele vai dizer. João capítulo 6, e versículo 38, Jesus vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, ele está se submetendo, se sujeitando à vontade do Pai. Ou seja, eu sou discípulo de Jesus, e quando eu olho para Jesus, eu vejo exemplo de submissão, de obediência, como Paulo aos Filipenses 2,5 em diante vai dizer: de sorte que em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. O Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, se tornou homem. O Deus encarnado, o Deus poderoso, se despojou da sua glória, desceu e se tornou homem. E porque nós, sendo homens pequenos, fracos, não olhamos para Cristo e busquemos e dizemos: Senhor, eu quero obedecer assim como o Senhor me. Se ele, sendo todo poderoso, ele diz: eu estou sujeito à ordenança do meu Pai, eu faço o que o meu Pai manda, não é a minha vontade. Devemos olhar para Cristo e dizer: Cristo, eu quero ser o teu discípulo, eu quero fazer como o Senhor fez, eu quero obedecer assim como o Senhor também foi obediente. Em João também, no capítulo 12, versículo 49 e 50, diz: Cristo vai dizer: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que ele fazer e sobre o que ele falar. E eu sei que seu mandamento é a vida. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ou seja, Jesus está dizendo que recebeu do Pai, e tudo aquilo que ele havia de dizer, de falar ou de fazer, ele estava sujeito à vontade do seu Pai. Ele estava debaixo da submissão, da obediência. Jesus é obediente. Mas nós olhamos uma gama geral, na igreja como um todo, eu falo o povo de Cristo como um todo, e vemos muitas pessoas o contrário do exemplo de Jesus. São pessoas insubmissas, são pessoas que não querem obedecer, são pessoas que não acatam ordens, são pessoas que querem fazer de si mesmo. Aí a gente vai na Bíblia de Jesus, obedeceu o Pai. Ele mesmo diz: eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. E os cristãos vão fazer a vontade dele, não vai dar certo. Aí o negócio vai desandar. Precisamos fazer aquilo que Deus nos ordena. Precisamos fazer, porque Jesus é o nosso exemplo máximo. Quando buscar um exemplo, lembre: meu exemplo é Jesus. Porque se você olhar para o mundo, você vai encontrar falha, vai encontrar defeito, você vai desanimar, vai querer retroceder, vai querer parar. Mas se você olhar para Jesus, você vai dizer: eu quero o céu, eu quero a vida eterna, eu vou enfrentar a luta, a peleja, a dificuldade, eu vou enfrentar o adversário, eu não vou desistir, porque o meu
Podemos ter algumas figuras pessoais que temos por admiração, podemos, mas nos espelhar a ponto de olhar e dizer que aquela pessoa não é perfeita, ali já não vai dar. Se buscar perfeição, olhe para Jesus, porque imperfeição vamos olhar e encontrar em todo lugar. Pode ter nascido na igreja, pode crescer na igreja, pode ser o pastor da igreja, pode falecer na igreja, mas teve falha, não adianta. Agora olhar para Jesus, Jesus nasceu perfeito, Jesus cresceu perfeito, Jesus morreu perfeito, ressuscitou perfeito, é perfeito até. Ele é perfeito completamente. Olha para ele que você vai encontrar a perfeição. Agora olhar para o homem com as falhas, mas Cristo ele quer nos ensinar sobre a obediência. E por último, um discípulo, além do amor da obediência, ele frutifica. Versículo 16: Não me escolheis de vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, eu vos concedo. Interessante, irmão, essa parte A do versículo 16, quando Jesus diz: Não me escolheis de vós a mim, mas eu escolhi a vós. Você sabe por quê? Por quê, né? Não tem que Cristo olha para os filhos e diz: Não foi vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. A cultura hebraica, judaica, no caso da época, não foi somente Jesus que apareceu dizendo: Eu sou o Messias, eu sou Cristo. Apareceu muitas pessoas se levantando e dizendo: Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E acontecia, muitas pessoas eram levadas por aquele tutor, aquele mestre, e ele decidia qual era o mestre que ele queria seguir. Não, aquele ali tem uma palavra melhor, vou seguir ela. A outra, não, mas eu quero aquele ali, porque está acontecendo alguma coisa ali. Aí Jesus disse: Vocês é diferente. Vocês não foi vocês que olharam para mim e disseram: Eu quero você, não, foi eu que vai escolher. Cristo, ele escolheu. Obrigado. Os discípulos achavam que eles que tinham escolhido Jesus. Aí Jesus pega ele e diz: Vocês pensam que foi vocês que me escolheram? Não. Quem escolheu vocês? Vocês estão aqui porque eu escolhi vocês. Maravilha. É ele que tem nos escolhido. Obrigada, Jesus. Muitos podem dizer: Não, mas eu queria ir para Jesus. Jesus deu para o meu pai. Ele me desse o meu pai, sai do lugar. Foi ele que escolheu. Glória a ti. Mas a parte que queríamos falar é sobre frutificar. E ele diz: Para que vades e deis fruto. Um discípulo de Jesus, ele frutifica. Tem gente que passa a vida toda na igreja e não tem fruto. Fruto, pastor, fruto são almas. Frutos não. E Cristo está dizendo que é a continuidade daquilo que eles haviam aprendido com Cristo e deveria ser exercido na vida deles. Ou seja, a pessoa se converte, vem para Cristo, para o Evangelho, mas leva uma vida dissoluta, uma vida que parece ausente de Deus, distante de Deus, não tem mudança. Mas aquele que verdadeiramente é mudado e transformado pelo Espírito, a sua vida declara o fruto. Quando as pessoas olharem para nós, devem entender que tem algo diferente. Ao falar dele é diferente, mesmo de Pedro dizer: Não, eu nunca conheci o mestre. Que a mulher falou: A tua fala te condena. Tu está dizendo aí é igual a mim falar. Ele depois de negar Jesus com você. Glória a Deus. Andou tanto tempo com Jesus que as palavras dele já eram igual a Jesus. Mas tem gente que não dá conta. Tanto tempo na igreja, mas a sua vida não muda. Tanto tempo no ministério, é aquela mesma coisa: não tem aquilo, né? Vou lá, tem a parte do louvor, tem a oração, a pregação, eu vou para casa. Mas entendemos que o propósito de Deus para a vida do homem, qual foi o verdade?
ele o cria, o homem é considerado a coroa da sua criação. E Deus o cria para quê? Sua glória. Para a sua glória. Glória. E será que a gente só glorifica a Deus por estar na igreja? Aleluia. Onde é que a gente passa maior tempo, maior parte do nosso tempo? É dentro da igreja ou lá fora? Onde é que a gente é luz? É dentro da igreja, que todo mundo é cristão, é salvo ou é lá fora? Onde é que a gente é salvo? É dentro da igreja ou é lá fora? Glória a Deus. Lá fora. Aleluia. Deus, ele quer que a igreja gere frutos. Será que na nossa faculdade, no nosso curso, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, as pessoas conseguem olhar para nós e identificar: ele tem algo diferente, ela tem algo diferente? Essa é a ação de Deus na nossa vida, é o fruto do Espírito gerado em nós. Amém. Isso leva a outras pessoas também a quererem a Cristo. Isso leva outras pessoas a se aproximarem de Deus. Mas hoje em dia, que mais eu não quero aceitar Jesus para ser igual ao fulano de tal. Eu não quero ir para a igreja porque eu vi o irmão fazendo isso, aquilo, outro. Não, nunca vou ser crente, melhor estar aqui do que estar lá porque ele faz isso, aquilo, outro. Qual é o fruto que essa pessoa está gerando para a sociedade? O mau fruto. E é responsabilidade nossa, aonde nós fomos. Não é chegar com uma placa, né? Igual os fariseus usavam um filactério, que era uma caixinha na testa, no braço. Ou igual os doutores da lei que usavam uma capa com 613 mandamentos ali, sabe? De uma capa. A lei todinha. Não é andar com uma faixa na cabeça e eu sou cristão. Não. É sermos identificados pelo nosso caráter, pela nossa conduta, pela forma como tratamos os outros. Porque o cristão, ele precisa automaticamente ser diferente. Se ele não é diferente, está faltando alguma coisa na vida dele, Porque Cristo, ele gera mudança. Se não tem mudança, não tem transformação, quer dizer que Cristo não fez nada na sua vida. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração, mas não mudou a vida, não. Se Jesus deu aí, é outro desejo, é outro desejo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus o Jesus verdadeiro, Jesus da palavra, ele muda, ele transforma. E nós precisamos frutificar. Precisamos, como discípulos de Jesus, frutificar. As pessoas precisam identificar em nós características. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos é pelo fato de terem olhado para o discípulo e visto as características dele. Porque cristão quer dizer pequenos cristos. Ou seja, olharam para aquele povo que estava ali e disseram: eles são pequenos cristos, eles são representantes, eles espelham o que Cristo fez. Oh, glória a Deus. Será que nós podemos abrir a nossa boca e dizer: não, eu sou cristão, conforme a Bíblia orienta que o cristão deve ser? Porque até a pouco dizer: não, eu sirvo a Deus, eu sou evangélico, né? Eu sou cristão. Muitos podem. Ah, eu já estou salvo. Mas a gente sabe que diante do processo da nossa vida precisa ser constante. Precisamos deixar ser moldados, mudados e transformados pela palavra, pelo Espírito Santo. Para que Deus ele venha gerar um fruto em nós. Que nós possamos deixar que a nossa vida seja instrumento de Deus para a glória do seu nome. Que a nossa vida seja para a glorificação do nome de Deus. Para que as pessoas olhem e digam: eu quero servir a Deus assim como Ele serve, assim como ela serve, assim como Ele dedica a vida dele, assim como eu tenho visto o exemplo dele, o exemplo dela. Eu quero me espelhar e exemplificar. E quero ser cristão assim também a minha vida mudada. Porque eu vi que a vida dele é diferente. Que Cristo lhe gera em nós esse sentimento. Que o amor de Deus, que a obediência e que o fruto, os frutos venham germinar em nossas vidas, porque somos
discípulo do Senhor. Oh, Jesus, Amém? é glorioso. Que Deus abençoe a todos. Amém, Jesus, nos ajuda. Graças a Deus. Irmãos, foi até aqui a palavra. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor prospere a sua vida. Que o Senhor seja contigo, te guardando e abençoando. Amém? Eu quero, nesse momento,